Olá, na aula de hoje nós estudaremos algumas questões acerca do Estatuto dos Servidores de Fortaleza. Vamos seguir. Primeira questão. O servidor público municipal para fins desse estatuto é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, de carreira ou isolado, ou de provimento em comissão, que receba remuneração dos cofres públicos e cujas atribuições correspondam às atividades caracteristicamente estatais da administração pública municipal. Está perfeitamente correta essa assertiva, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Fortaleza, que é a lei que trata essa aula, a única lei. Segunda questão. Para os efeitos dessa lei, considera-se sistema administrativo complexo de órgãos dos poderes legislativo, judiciário e executivo, e suas entidades autárquicas e fundacionais, correto? Não, errado. Isso porque essa lei trata, obviamente, apenas do município de Fortaleza. E não existe poder, poder judiciário no âmbito municipal, certo? Não existe poder judiciário municipal. O Estatuto fala apenas de poderes legislativo e executivo. Então, questão errada. Terceira questão. Os servidores municipais abrangidos por essa lei serão integrados em plano de carreira específico conforme dispuser a lei própria, atribuindo-se apenas em quadro de cargos efetivos. Aqui está errado, porque além do quadro de cargos efetivos, também existe o quadro de cargos comissionados, certo? Então também tem o quadro de cargos comissionados. Quarta questão. Um dos deveres dos servidores municipais, aí é que diz, cumprir jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Questão errada, certo? Isso porque são 40 horas semanais. Vamos seguindo. Até porque são 8 horas diárias, o servidor trabalha 5 dias, ele vai trabalhar 8 vezes 5, 40 horas. Então, vamos seguindo. Quinta questão. São formas de provimento dos cargos, nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Perfeitamente correto, certo? Muito importante saber cada um desses aqui: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Pelo menos saber a descrição da readaptação, certo? Que é o servidor que estava em uma carreira e é transferido a outra carreira em virtude de uma incapacidade que ele possa vir a ter para exercer a carreira atual. Tudo bem? Então, readaptação, o servidor que passa de uma carreira para outra, preferencialmente com um valor salarial igual, porque ele está incapaz de exercer a sua carreira de ofício por uma incapacidade ou alguma doença, coisa do gênero. Importante também saber a descrição da reintegração, que é a reinvestidura do servidor público no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão ou readaptação por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento das vantagens que ele deixou de ter, né? Então, por exemplo, o servidor que foi ilegalmente demitido e por decisão judicial foi reintegrado nos quadros do Serviço Público Municipal, certo? Essa é a reintegração. E também é importante saber da reversão, que trata então aqui do servidor que foi aposentado. No entanto, posteriormente foi verificado que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria dele. Tudo bem? A reversão pode ocorrer a pedido do servidor. Aliás, ela ocorrerá a pedido do servidor, né? Não é que pode, mas sim que ela ocorrerá a pedido do servidor. E ela depende do exame médico do servidor que foi aposentado
de maneira que não subsista mais os motivos da sua aposentadoria. Sexta questão. O provimento dos cargos far-se-á por ato do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e do dirigente de autarquias ou de fundação pública, conforme o caso, correto? Sétima questão. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado ou por quem o represente legalmente. No entanto, a posse não poderá dar-se mediante procuração. E essa última parte está errado, o que torna a questão errada, certo? Porque a posse poderá dar-se mediante procuração específica, tudo bem? Então, o indivíduo que foi aprovado em um concurso público, foi nomeado, e ele tem o prazo de 30 dias para tomar posse no serviço, ele pode, mediante procuração específica, tomar posse por outra pessoa, né? Uma outra pessoa que possui uma procuração específica do indivíduo aprovado no concurso público e nomeado, tomará posse em seu nome, certo? No nome do indivíduo que foi aprovado e nomeado no concurso. Oitava questão. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. É de 30 dias improrrogáveis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado a data da posse. Será revogado o ato de nomeação se não ocorrerem a posse e o exercício nos prazos previstos em lei também está correto. Então vamos recapitular. O indivíduo passa no concurso público, ele então é nomeado, certo? Assim que ocorrer a nomeação, começará a correr o prazo para que ele tome posse. Esse prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Depois que esse indivíduo tomar posse em concurso, que tomar posse no cargo dele, ele terá que entrar em exercício. E esse prazo será de 30 dias improrrogáveis, certo? Para que ele entre em exercício. E caso ele não vá tomar posse ou não entre em exercício nos prazos previstos em lei, que é de 30, né? É só lembrar desse prazo, de 30 dias, mas ter a noção de que a posse possui esse período aqui de tempo prorrogável, mas o prazo para entrar em exercício não. Enfim, se ele não entrar em exercício ou não tomar posse no prazo previsto, será revogado o ato de nomeação dele. Tudo bem? Então, muito importante saber essa tabelinha aqui. Provavelmente será cobrado na prova. Próxima questão. 9. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo serviço. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeitamente correto. Então, depois de entrar em exercício, o servidor passará pelo prazo de 2 anos em estágio probatório. E nesses 2 anos ele não possui a estabilidade inerente ao servidor público ainda. No entanto, depois que passar desses 2 anos, ele for aprovado no estágio probatório, ele só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela que não tem mais como recorrer, ou de processo administrativo disciplinar, né, o famoso PAD. Tudo bem? Então ele só perderá o cargo depois de depois de adquirir a estabilidade, com sentença judicial transitada em julgado ou por meio de PAD, que será assegurada a ele a ampla defesa. 10ª questão. Invalidada a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Bem, essa questão está errada. Isso porque
o indivíduo que estava ocupando o cargo do servidor que foi reintegrado não terá direito à indenização. Então, será sem direito à indenização, tudo bem? Lembrando, a reintegração é quando o ato de demissão do servidor foi invalidado e ele foi reintegrado aos quadros do serviço público municipal, certo? No caso aqui do Estatuto Municipal. Então, o servidor que tinha sido demitido foi reintegrado e o cargo dele estava sendo ocupado por outro servidor. Esse servidor ele vai ser reconduzido ao cargo de origem dele, certo? Se ele não foi aprovado para concurso público desse cargo, ele, por exemplo, exercia outro cargo com remuneração parecida e foi reconduzido para esse cargo. Então, esse servidor que foi reconduzido, que estava ocupando o cargo do servidor que foi reintegrado, ele não terá direito à indenização. Ele será reconduzido para o cargo de origem ou será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Mas é importante lembrar que é sem direito à indenização. Tudo bem? Próxima questão. A autoridade que determinar a instauração da sindicância terá prazo nunca inferior a 30 dias para sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 dias, à vista da representação motivada do sindicante. Perfeitamente correto. Então, vamos lá. A autoridade administrativa teve notícia de que o servidor estava cometendo um ato ilícito. Ela instaurará uma sindicância e dessa sindicância resultará no arquivamento do processo disciplinar ou então resultará na abertura do inquérito administrativo, que é o nosso PAD, certo? Então, a sindicância resultará ou no arquivamento ou no inquérito administrativo. Então, essa assertiva está dizendo o seguinte: a autoridade que determinar a instauração da sindicância terá o prazo nunca inferior a 30 dias para a sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 dias. Tudo bem? Então, ele terá 30 ou mais dias para concluir e será prorrogável esse período até o máximo de 15 dias, devendo ser essa prorrogação devidamente motivada pelo responsável pela sindicância, o sindicante. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão correta. 12ª questão. O prazo para a conclusão do inquérito, seria aqui o inquérito administrativo, que foi resultante da sindicância, não excederá 60 dias úteis, contando da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, instaurado o inquérito administrativo, a autoridade terá 60 dias úteis, até 60, certo? Vamos lá. Terá até 60 dias para conclusão. E esse prazo será prorrogado por igual período. Tudo bem? Então, ele terá 60 dias mais igual período. Então, vamos lá. Concluiu o inquérito. Tendo concluído o inquérito, a autoridade julgadora terá o prazo de 60 dias, agora sim não é de até 60, mas o prazo fixo de 60 dias, contados do recebimento, mas é praticamente a mesma coisa, né? Dizer que é até 60 e o prazo de 60 dias, contados do recebimento do processo, para proferir a decisão do julgamento. Tudo bem? Então, foi concluído
ela terá 60 dias para proferir a decisão do julgamento do inquérito administrativo. E lembrando que o inquérito antes do inquérito será constituída a sindicância. Então, será nesses moldes aqui. A sindicância, que terá o prazo nunca inferior a 30 dias e prorrogável por um máximo de 15 dias, será ou arquivado ou será instaurado um inquérito administrativo. Então, a sindicância ela pode ter dois caminhos. A sindicância foi instaurada, ou ocorrerá o arquivamento, ou ocorrerá a instauração do inquérito administrativo. O inquérito administrativo terá o prazo de até 60 dias, mais a prorrogação por igual período para que seja concluído, e depois de concluído, a autoridade julgadora terá 60 dias para proferir a sua decisão. É isso, se você gostou, curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E na descrição do vídeo tem uma lista de materiais físicos, caso você queira comprar, que eu recomendo. Então é isso, até a próxima.